31 de dezembro de 2023 e você achou que eu não ia comentar a renovação do Carlo Ancelotti no Real Madrid. Achou errado, otário. Eu fiquei boa parte do ano falando sobre seleção brasileira, falando sobre a CBF, falando sobre a falência moral e técnica da seleção brasileira, e aqui temos mais um prego tampando o caixão do nosso futebol. Não que seja tão grave assim o Ancelotti não assumir a nossa seleção, mas mostra como o futebol brasileiro está em crise, como o futebol brasileiro está sem moral e como nós viramos a ralé deste esporte ao redor do mundo. Se você não sabe, eu acho muito difícil que você não saiba porque você caiu nesse vídeo, o treinador do Real Madrid renovou com o Real Madrid até junho de 2026, ou seja, o Carlo Ancelotti imitou o meme da Lady Gaga, e aqui eu esperei um ano inteiro para usar esta frase, mas, enfim, lá vai. Ele não vem mais! Gente, olha isso tudo é fã esperando a Lady Gaga, tudo isso é fã pra Lady Gaga, e a Lady Gaga não veio. Ela não vem mais, gente, não vem mais! Ah, que meme maravilhoso, que coisa linda, que coisa bacana. Olha só, o que eu posso comentar sobre isso aqui de forma breve para não ocupar o tempo de vocês que estão se preparando para a ceia de Ano Novo. Bom, Ancelotti não veio. Na verdade, ele nunca disse que viria. O Ancelotti ele foi profissional o suficiente para manter não só a sua palavra com o Real Madrid, mas a sua retórica com o time espanhol. Em todas as entrevistas que a gente assistiu desse homem, não existe uma onde ele disse que ele viria para a seleção brasileira. Pelo contrário, em todas as vezes que ele foi questionado sobre a seleção brasileira, ele disse que tinha contrato com o Real Madrid e que o foco dele estava no time madrilenho. Então, Ancelotti foi profissional, Ancelotti foi ético, Ancelotti foi uma pessoa correta com todas as partes envolvidas. Parabéns para ele. De quem que a gente deve cobrar mais essa derrota da seleção brasileira no meio de tantas outras que essa seleção sofreu? E aqui a derrota maior não é do time canarinho, a derrota maior é da CBF. A derrota maior é do responsável pela bagunça que está o futebol brasileiro hoje, que é o senhor Edinaldo, presidente da CBF, ex-presidente, sei lá, a gente não sabe. Na verdade, ele foi afastado pela justiça do posto de presidente da CBF até que aconteçam outras eleições, porque a forma como ele foi reconduzido ao cargo não foi tão legal assim. Então, ele é o principal responsável. Não é o Diniz, não é os jogadores, por incrível que pareça, não é o Richarlison. É sim o senhor Edinaldo. O futebol brasileiro, caso você não tenha percebido, ele está uma grande bagunça. Uma bagunça administrativa, bagunça na organização, e eu realmente só acredito que as competições aqui no Brasil e a seleção brasileira por tabela só vão voltar aos eixos quando a gente tiver uma liga estabelecida. O Campeonato Brasileiro de Futebol precisa ser gerenciado pelos próprios clubes, porque são eles que entregam o espetáculo. Alguns deles conseguem gerenciar as suas próprias vidas de uma forma mais acertada do que a própria CBF, obviamente. Então eu acredito piamente que enquanto os incompetentes estiverem na CBF, nós vamos continuar com essa sequência de humilhações que nós estamos testemunhando ao longo dos últimos meses. A seleção brasileira masculina quebrou todos os recordes negativos possíveis que poderia quebrar. E insisto, a culpa não é do Diniz, apesar dessa decisão de não vinda do Carlo Ancelotti resultar, na minha modesta opinião, da saída do Fernando Diniz da seleção brasileira. Ele tem contrato até o meio do ano que vem. Acredito até que quem vai assumir vai manter o Diniz até a Copa América de 2024, porque o Diniz fez um bom trabalho no Fluminense e olha só como são as coisas. O Instituto responsável por estatísticas do futebol elegeu o Fernando Diniz como o 5º melhor técnico do mundo por causa do trabalho que ele fez no Fluminense, obviamente. Muitos defendem o Fernando Diniz por conta da sua proposta de futebol progressivo e como isso funcionou no Fluminense, apesar de não funcionar, por exemplo, no São Paulo. Mas não vou ficar aqui batendo na tecla de água passada.
vou olhar para o presente para comentar o senhor Fernando Diniz. Ele realmente fez um trabalho muito bom no Fluminense, considerando as peças que ele tinha na mão e a sua proposta de jogo. Mas particularmente eu acredito que o Diniz só vai funcionar bem mesmo no Fluminense ou em qualquer outro clube que abrace a sua proposta de futebol total, futebol progressivo. Na seleção brasileira fica muito difícil implementar esse tipo de jogo com o tempo que ele tem para trabalhar com os jogadores e principalmente com a maioria dos jogadores não jogando com essa filosofia ao longo de toda a temporada. Então eu acho que a não vinda do Ancelotti vai resultar na saída do Fernando Diniz quando este contrato chegar ao fim, e a seleção brasileira, assim como a CBF, o futebol brasileiro, está à deriva. A CBF é neste momento uma entidade semi-acéfala, porque entrou um advogado para ser o responsável pela nova eleição para presidente dentro da entidade. O futebol brasileiro, no caso a seleção brasileira masculina, também está semi-acéfala, porque, insisto, nada contra o Diniz, mas ele não vai ficar no cargo. Ele não tem perfil de seleção brasileira, e mesmo que o tenha, a proposta do dinizismo não vai funcionar dentro de um sistema de seleção brasileira. Porque, de novo, precisa de tempo para isso de se desenvolver. O time do Fluminense campeão da Libertadores não apareceu do nada. Teve todo um período para trabalhar e esse trabalho resultou no título da Libertadores. Então, tá difícil, tá complicado para o futebol brasileiro. Nós terminamos 2023 numa espécie de falência moral do nosso futebol. E aí, amigos, amigas, amigues, nós estamos fazendo o Galvão Bueno sofrer. Que o Galvão Bueno gravou o vídeo dele. Tão logo veio a notícia da não vinda do Ancelotti, que o clima era de velório, o discurso era bem pessimista. E não porque é o Galvão Bueno. Tem vários outros jornalistas esportivos e críticos especializados que afirmam que o nosso futebol está numa crise que nunca antes vimos isso acontecer. Nem mesmo na derrota de 50, nem mesmo no 7-1. E, aliás, eu insisto, depois do 7-1, o futebol brasileiro morreu para muita gente. E eu acho que nós tratamos aquela derrota para a Alemanha, aquele espancamento numa semifinal de Copa do Mundo contra a Alemanha, com muito humor, muita piada e muito meme. É claro que a era da internet geraria as piadas e os memes diante de um evento tão absurdo, mas quando uma seleção perde de 7-1 e uma seleção pentacampeã do mundo, jogando a semifinal de Copa do Mundo em casa, é digno de fechar o futebol para balanço, repensar tudo e buscar novas bases para construir seleções de base de qualidade e, por tabela, uma seleção principal forte. E isso porque o Brasil conseguiu o ouro olímpico em 2016 e em 2020. E, como todo mundo sabe, as seleções olímpicas são todas sub-23. Bom, eu não sei sinceramente qual é a solução do problema. Quem sabe Abel Ferreira? Talvez, mas vai ser muito difícil tirar o Abel Ferreira do Palmeiras. E se eu sou o Abel Ferreira, eu também ficaria lá do lado da tia Leila, porque tia Leila fornece avião, tia Leila garante boas condições para os jogadores treinarem e jogarem, e apesar das tretas do Abel com a tia Leila, pelo menos o Palmeiras tem uma estrutura forte para garantir os títulos que vem conquistando ano após ano. E é isso, meu povo. Feliz ano novo, feliz 2024, menos para a CBF e para a seleção brasileira. Fernando Diniz, eu te desejo boa sorte. Espero que você, nos próximos 6 meses, consiga algum resultado positivo. Mas é isso. Até 2024, galera. A gente se vê no ano que vem.